É, Pessoal, o vídeo de hoje é um resumo barra alguns comentários, né, a respeito de uma leitura que eu acabei de fazer para uma disciplina que se chama interseccionalidade. Deixa eu pegar o nome certinho. Interseccionalidade nas organizações, é uma disciplina que ela fala de diversos assuntos, né? E o tema da próxima aula é justamente sobre gênero e sexualidade, né? E aí tem um livro que se chama Entre Segredos, Posts e Notícias, a construção pública de categorias de violência sexual. E a leitura indicada foi sobre o capítulo 4, que é sobre a categoria assédio sexual nas universidades, tá? Então o contexto é de graduação e pós-graduação, pela autora, pela doutora antropóloga Heloísa Buarque de Almeida. E logo assim, nas primeiras páginas, né, tem uma denúncia, por assim dizer, né, de uma pesquisadora que se chama Madi Porto Cruz, que ela foi assediada nos anos 80, né, 1980, quando ela era estudante, e ela só denunciou o caso quando ela se tornou professora, né, quando ela se tornou docente. E aí começa, né, fiz aqui, né, algumas anotações, então eu vou comentar, né, com vocês. E aí ela fala, né, da dificuldade que um homem numa posição hierárquica de poder ele tem de julgar e de punir um outro homem que cometeu um assédio, né, cometeu essa violência, né, porque eles consideram isso como uma paquera, né, então para eles é uma coisa assim que não vou entrar assim muito em detalhe, né? Ela também não entra muito, mas eu fico imaginando nessa perspectiva mesmo do machismo, né? Porque a gente normaliza muitas falas, a gente normaliza muitos gestos e às vezes a gente nem entende direito o que aconteceu, a gente quer denunciar, mas quem é que vai estar geralmente ali numa posição de poder que vai julgar, né? Que poderia trazer punição é um outro homem, né? Ou uma mulher com um pensamento bem machista, enraizado, que vai olhar para aquilo e falar, nossa, só por causa disso, então não vai punir, ou se chegar, né, a punir esse suposto agressor, né, vai pegar uma bem leve, por assim dizer. E aí tem uma pesquisa também, né, que foi citada, que foi realizada em 2016, onde revelou que 37% dos alunos da USP relataram ter sofrido alguma violência ali né, no campus ou nos arredores. Gente, vocês têm noção disso? De que a cada 100 alunos, 37 estava dizendo que sofreu algum tipo de violência. Gente, isso é um número muito alto, expressivamente muito alto, né? E eles comentam, né? Que desses 37%, né, 7% foi violência sexual, né? Então, teve um estupro ali, né? Enfim. E aí, dessas vítimas, né, dentro desses 7% que foi violência sexual, né, que relatou isso através da pesquisa, 11% eram mulheres, 2% eram homens e 74% eram pessoas com outras identidades de gênero, ou seja, pessoas trans ou não binárias. Gente, isso é um dado bizarro e alarmante, sabe? E aí eles comentam, né, que muitos desses casos de assédio, né, dessa violência sexual acontecem no ambiente de festa, né, às vezes pode ser entre colegas, e, e aí ela começa, a autora, né, comentar sobre isso, né, de que ela recebe muitas cartas, ela recebe muitas mensagens, ela por e-mail, por WhatsApp, de pessoas que não têm certeza do que aconteceu, e aí elas pedem ajuda, elas desabafam, elas querem contar sobre o que aconteceu, e aí tem uma sequência, né, assim, meio que você desabafa, aí você chora, e aí vem um silêncio. Porque é aquele momento, né, do entendimento, quando você começa a entender, com a ajuda
de pessoas próximas ali, que são sua rede de apoio, né? Você começa a entender o que aconteceu ou o que poderia acontecer. Eu confesso que essa parte, assim, eu fiquei até um pouco emocionada, né, enquanto eu lia, porque eu já passei por algo parecido, né? Não foi num contexto de universidade, foi dentro da minha própria casa, uma tentativa, né? E ficava passando pela minha cabeça o que tinha acontecido e o que poderia ter acontecido. Assim, não cheguei a. Mas assim, foi um quase, sabe? Então, realmente, gente, é muito mais comum do que a gente pensa, né? Quantas vezes eu não conversei com diversas mulheres, colegas de profissão, e todas elas têm alguma história, né, gente? É impressionante. Todas, em algum momento, passou por alguma situação ou alguma coisa. E como às vezes a gente não entende, né? Aquele momento, assim, a gente fica, gente, será que isso aconteceu mesmo? Será que eu tô imaginando? Será que. Sabe? E aí, né, o foco do capítulo é falar nesse contexto acadêmico, né? Então, na iniciação científica, na pós, o mestrado, no doutorado, você tem muitas meninas, muitas jovens mulheres que almejam, mulheres de várias idades, tá, gente? Digo aqui jovens mulheres, porque às vezes, né, no meu caso, né, tipo, eu saí direto da graduação e fui para um mestrado, aí você tá cheio daquele sonho, daquela carreira acadêmica, e como isso pode se tornar um pesadelo se você cair nas mãos de um orientador abusivo, porque é ele que tem bolsa de estudos, é ele que pode ser renomado ali na área, ele que pode aprovar ou não o seu projeto, pode acabar com a tua vida, né, em vários sentidos. E como é que fica, né, o seu empenho, como é que fica a sua vontade de continuar ali quando o seu orientador se torna o seu algoz, né? E não tem como você falar, não, vai lá, denuncia, e não sei o que não vai ter retaliação. Não tem como você dizer que não vai ter retaliação. Porque muitas vezes você tá lidando com uma pessoa que ela já é muito conhecida, ela tem muita influência. Isso é em qualquer lugar, né, gente? Eu tô falando aqui do contexto das universidades, que é o que o capítulo abordava, mas isso poderia acontecer em qualquer organização. E aí a autora ela vai descrevendo isso, né? Como que a gente precisa entender com uma rede de apoio o que é que aconteceu, o que é esse assédio. Às vezes não cai a ficha assim tão rápido, de perceber que precisa de ajuda. Só que os mecanismos institucionais, formais de denúncia, eles são desgastantes, são arriscados. Você não sente que as coisas vão realmente acontecer, sabe? Você pode ficar mal falada, você pode perder o pouco que você já conquistou, enquanto você sente uma sensação de impunidade, né? O outro lado dificilmente vai ser punido. E aí ela conta, né, de pessoas que se aconselham com ela, né, em busca de acolhimento. Mas existe também essa dificuldade, né? Como é que eu vou mostrar evidências? Como é que eu vou provar? Às vezes é uma fala, é um toque. Como que você prova isso, né? Porque as pessoas, elas não. Se você denuncia, né? E ela comenta isso no capítulo, a vítima não é entendida como uma vítima. E aí você tem toda uma questão. Eu tô dizendo uma coisa que aconteceu, mas como é que eu vou provar isso? E aí tem uma pesquisa de 2018, né, que ela cita também, que fala: raramente o professor é punido. E a maior parte das denunciantes, né, as meninas, as mulheres que passam por isso e denunciam, desistem da carreira acadêmica. E aí ela cita também, né, uma página do Facebook que se chama Meu Professor Abusador, onde tem vários relatos, né, anônimos de mulheres que passaram por alguma situação, de pessoas, né, que passaram por situações. E aí teve uma que comentou que foi falar com amigos sobre o que aconteceu, de ter sofrido assédio, e alguém chegou e falou assim: tá reclamando do quê? Homem é assim mesmo, dá logo pra ele. Olha o comentário, gente. E aí ela fala, né, de que da desqualificação da aluna, da vítima, você desqualifica a vítima. Isso pode gerar caso de depressão, síndrome do pânico, talvez até tentativa de suicídio, né? E que felizmente está aumentando a visibilidade sobre esse assunto, né? Mas ele ainda precisa ser mais discutido, e principalmente aqui no Brasil, porque você vai denunciar e vai para um juizado, lá a maioria é o quê? É homem que vai julgar outro homem. Então, qual que é a tendência, né? Com essa posição machista, mais masculina que tem. Você não condena a vítima. Não, você não condena o agressor. Você condena quem? A vítima.